É o seguinte, talvez eu fale alguma coisa aqui que vá incomodar alguns, né? Mas a ideia é um prestador de serviço que desconecta uma casa porque a família não pagou a conta e esse não pagamento da conta foi por conta de incapacidade financeira, né, de não pagar a conta, isso pode ser considerado uma violação ao direito humano à água, né? Então, é tão forte quanto isso, a interpretação sobre acessibilidade financeira. Aí os prestadores falam, mas eu preciso ter sustentabilidade financeira, ok? Ok, entende-se que se o prestador não for sustentável financeiramente, o serviço vai deteriorar, né? Mas o apelo é para que o prestador estabeleça mecanismos de cobrança que conciliem as duas coisas, e é possível, né? Você entrar com a ideia de subsídios para as populações mais pobres sem comprometer a saúde financeira geral. Tem vários e vários exemplos de que é possível conciliar essas duas dimensões da prestação do serviço. Bom, para esgotamento sanitário é um pouco diferente, nós estamos falando aqui de um serviço que tem características muito particulares, né? Mas a definição não é tão distinta, então assegura a todos, sem discriminação, soluções física e economicamente acessíveis, né? Então, um banheiro que fica a 300 metros de uma casa não é solução fisicamente acessível, né? A pessoa, quando tem que pagar muito, por exemplo, eu visitei alguns países, um na África e um na Ásia, né? Em ambos os países, a cobrança equivalente às prefeituras para limpar uma fossa, né, era enorme, era 2 salários mínimos. As populações pobres não conseguem pagar. Então, isso leva a deteriorar, a extravasar as fossas, etc, etc. Então, esse economicamente acessível tem essa expressão, né, em todas as esferas da vida, de forma segura, higiênica, social e culturalmente aceitável, promovendo privacidade e dignidade. Privacidade e dignidade são conceitos muito ligados à questão de gênero, né? Nós estamos aqui olhando para as necessidades particulares das mulheres e das meninas, né? Que, quando não tem banheiro, recebem um impacto muito maior do que dos homens, né? Então, privacidade é muito fundamental para mulheres. Estou vendo que tem bastante mulher aqui na plateia, elas vão confirmar o que eu estou dizendo. E meninas, né? Meninas têm toda uma discussão de escolas que não têm banheiro, escolas que não têm instalações adequadas para, como é que eu traduzo? Manejo da menstruação, né? Não sei se está bem traduzido aqui. Ajuda aí, gente. Higiene íntima, mas muito olhando para a menstruação, né? Tá bom. É porque em inglês fala muito claramente. Menstrual management, né? Então, quando não há esse tipo de instalação, e eu pude presenciar isso nesse país que eu visitei, o nível de evasão das meninas é muito alto, né? As meninas deixam de frequentar, ou nesse período menstrual, claro, mas quando não tem banheiro, elas evitam beber água para não precisar urinar. Então, tem impactos que são muito importantes do ponto de vista do direito humano quando nós falamos do direito ao esgotamento sanitário. Bom, aqui eu vou passar esse slide, um pouco um detalhamento de cada uma daquelas características, mas eu falei um pouco sobre isso. Agora, isso aqui é muito importante, né? Quando a gente fala em direito humano, existem alguns princípios dos direitos humanos que não são específicos para o direito à água e ao esgotamento sanitário, que, quando a gente combina, né, aquelas definições com esses princípios, aí sim, a gente tem um quadro conceitual muito claro do que é cumprir com o direito humano, né? Então, o primeiro princípio é igualdade e não discriminação. Esse é central, né? E está muito ligado ao papel do prestador de serviços, né? Se nós examinarmos no Brasil, em países parecidos com o Brasil, quem tem e quem não tem acesso ao serviço de esgoto, fica nítido um padrão de discriminação, né? Quem não tem esgoto e água no Brasil é quem vive em favela, é quem vive em zona rural, é quem vive no Nordeste e não no Sudeste, né? A carga da ausência desses serviços recai principalmente sobre as mulheres, né?
Os povos indígenas, os quilombolas, têm um acesso muito baixo a esse serviço. Então, esse padrão de discriminação é muito típico da forma como os serviços evoluíram nos vários países em desenvolvimento. E, infelizmente, quando a gente olha a linha de tempo para ver como que isso está evoluindo, essas diferenças não têm diminuído, né? Esse padrão permanece. Isso é um padrão de violação do direito humano, né? Quer dizer, colocar o serviço para quem pode pagar, para quem pertence às elites econômicas e sociais dos países, é uma forma de discriminação. E sem dizer, né, isso é óbvio para todo mundo, mas é importante reforçar que essas camadas da população também não têm acesso a outros serviços, a outros direitos humanos. Não têm educação adequada, não têm assistência à saúde adequada, não vivem adequadamente, vivem em ambientes insalubres, têm problema de moradia, de segurança. Então, você vai criando uma perversa sinergia, né, entre a falta de acesso a diferentes serviços que penaliza de forma muito desproporcional essas camadas da população. Participação e inclusão é outro princípio importante, né? Então, utiliza-se muito classicamente essa expressão que a participação deve ser ativa, significativa e livre, né? Então, é papel dos governos, dos prestadores de serviço, abrirem espaços para a participação, no processo de tomada de decisão, não é uma participação cosmética, só para receber informação, assim, para participar dos processos de tomada de decisão, o que no campo do saneamento é complicado, é um campo que tem uma tradição muito tecnocrata, muito vertical, de pouca capacidade de ouvir, né, os afetados. O terceiro princípio é prestação de contas, então é a obrigação dos prestadores de tornar transparentes as suas informações, os seus dados, né, para que as pessoas tenham elementos para participar, para tomar decisões. E esse último aspecto é muito importante também, porque ele se contrapõe àquela ideia da amanhã o país está violando, né, no dia seguinte à aprovação da resolução, porque ele fala que o que se espera é um alcance progressivo do direito humano, né? Então, os países se comprometem a progressivamente ir melhorando a situação de atendimento às suas populações, né? Com o uso do máximo dos recursos disponíveis. Essa é a definição, né? Esse é um princípio muito interessante quando a gente olha também pelo avesso desse princípio. Então, quando existe uma determinada situação de atendimento por água e esgoto a uma população e essa situação tem um retrocesso em relação a ela, isso pode ser considerado uma violação porque não atende esse princípio, né? Esse foi um debate importante em São Paulo, no ano passado, né, quando houve a estiagem, né, que se transformou em uma grande parte da população perdendo a condição de acesso ou piorando a condição de acesso, né, em qualidade, em quantidade, em regularidade, etc., em que medida que isso não seria um retrocesso, uma violação ao direito humano, né? E quem acompanhou minimamente o que aconteceu em São Paulo e outras cidades do Sudeste, claramente percebeu que os que foram penalizados com os racionamentos, etc., foram as populações mais pobres, né? Os ricos compravam caminhões de água, furavam novos poços e tal, os pobres ficaram extremamente penalizados, né? Então, esse último, quarto princípio aí, é uma lente interessante para a gente observar situações como essa que ocorreu em São Paulo, mas também em outros países, né? Por exemplo, quando há um realinhamento tarifário, né, e a população pobre passa a ser desconectada porque não consegue pagar a tarifa, isso pode ser considerado também um retrocesso, ou quando a qualidade da água se deteriora, como esse caso dos Estados Unidos. Então, olhar para retrocesso, e retrocesso como uma possível violação do direito humano, é um poderoso instrumento para reivindicar pelo cumprimento dos direitos humanos. Bom, então, basicamente isso que é o direito humano à água e esgotamento sanitário. A pergunta é onde estamos, como estamos, qual é a situação
internacional, global, de cumprimento desses direitos, né? Na verdade, não temos uma estatística que revele muito especificamente o cumprimento de direito humano, né? O que nós temos são, a melhor estatística que existe globalmente, é a que monitora as metas do milênio, né? As metas do milênio, todos aqui devem saber, mas relembrando, elas vigoraram do ano 2000 a 2015, até o ano passado, né? E as metas específicas para água e esgoto eram de redução pela metade da quantidade de pessoas que não tinham acesso a esses serviços em 90. Então, de 90 até 2015, deveria haver uma redução pela metade, né, da população sem acesso à água e sem acesso ao esgoto. O que foi muito polêmico na época da aprovação, né, das metas do milênio, porque por que não universalizar, por que reduzir pela metade? Quem é essa metade? É uma pergunta que se fazia. Que metade é essa que não vai ter? Nós sabemos, né, que metade que não vai ter e que metade que vai ter, né? Bom, qual é o quadro? Então, eu já falei disso. E essas metas são monitoradas por esse programa, que é um programa mantido pela OMS e pela Unicef, é o Programa de Monitoramento Conjunto, e ele estabeleceu ao longo do tempo e aperfeiçoou indicadores para medir esse acesso, né? Quer dizer, essa é uma grande discussão também, né? O que é acesso? Acesso não é algo dado, né? Você pode ter diferentes definições do que é acesso. Então, esse programa de monitoramento conjunto trabalha com um conceito de acesso melhorado, tá? E acesso melhorado para a água, água encanada na casa ou no lote, mas inclui também algumas soluções que não necessariamente são soluções que atendem àqueles requisitos do direito humano que eu mostrei anteriormente, né? E para esgotamento sanitário, a ideia geral é soluções que separem excreta humano do contato humano, né? Com banheiro com descarga, automático ou manual, ligado à rede ou fossa séptica, mas também inclui algumas soluções, latrina, com tampa, instalações de compostagem. Em um determinado momento era admitido latrina compartilhada por um número grande de casas, depois passam a trabalhar com latrina compartilhada por 2 casas, no máximo, mas existem também polêmicas aqui. Aqui, por exemplo, não existe nada que fale da qualidade da água consumida, aqui não fala nada da característica dessas soluções, etc. Bom, o que esse programa revela? Que em 2010, né, a meta sobre água teria sido alcançada em nível global, né, pelo conjunto dos países do mundo. Mas tem várias e várias questões em torno disso daí, né? Uma é que ter sido atingida significa que 9% da população global não tem acesso àquelas soluções chamadas de melhoradas. Isso significa quase 700 milhões de pessoas. Nós estamos falando aqui de mais de 3 Brasis, não é isso? Mais do que 3 Brasis, não é pouca gente. E, não, como eu disse, não fala nada, fala apenas se a pessoa tem acesso à fonte, não fala que água é essa, nem quanta água é essa, né? Não fala nada de qualidade, não fala nada de quantidade, não fala de continuidade. A gente sabe que falta de continuidade pode ser um problema importante para a saúde pública, né? Não fala nada de acesso econômico, que é um requisito importante para o direito humano à água. Então, pode ter gente com acesso, mas que está desconectado, porque não conseguiu pagar a conta. E é muito interessante, os ODM falam de casa, né? Acesso na casa. Não fala nada de outras instituições, que muitas vezes são instituições em que nós passamos a maior parte do nosso tempo nelas, né? As crianças nas escolas, os trabalhadores em seus locais de trabalho, postos de saúde, instalações de saúde em geral, né? Não são incluídas nesse monitoramento, nem nessas metas, né? Além disso, há um claro padrão de desigualdade, né, entre ricos e pobres,
urbano e rural, isso em quase todos os países do mundo, né? Assentamentos formais e informais, quando nós comparamos o acesso em vilas e favelas com a cidade urbanizada, fica clara essa diferença. Grupos vulneráveis de população geral, existe uma questão de gênero importante em relação à água, também água, né? Quando não tem água em casa, quem que se encarrega de trazer água para dentro da casa? Mulheres, meninas, né? E as meninas deixam de ir para a escola, tem uma série de implicações aí. Tem um claro diferencial entre os países do norte do continente e o sul. Bom, então isso em termos de água. Em termos de esgotamento sanitário, ao contrário, se as metas de água foram atingidas, né, em 2010, a de esgotos chegou em 2015 como não atingidas e uma das metas mais atrasadas dentre as várias metas dos ODM, né? Então isso é muito dramático, né? Como que o mundo não avançou muito em relação a ampliar o acesso ao esgotamento sanitário. Então esses alguns números aí, 2,4 bilhões, nós estamos falando em 700 milhões, né, para a água, aqui 2,4, agora já são 12 Brasis, né, e não 2. Sem esgotamento sanitário, 32% da população mundial, 70% dessa população vive em áreas rurais, 1 bilhão de pessoas defecando a céu aberto, né, que é muito, muito dramático. Os impactos sobre a saúde da população são enormes quando existe defecação a céu aberto, né? Pude também presenciar, um dos países que eu visitei foi Botsuana, na África, né? E lá tem uma população nômade que está se reassentando, tem uma incidência de defecação a céu aberto enorme. Às vezes porque é cultural, as pessoas gostam de ir atrás da bananeira, né? Não sei se tem bananeira lá, mas às vezes é falta de privada, falta de banheiro, né? Não tem alternativa, tem que ir, né? Então, ambas as situações requerem uma posição do Estado para superar esse problema, né? E vários impactos documentados sobre a saúde por essa deficiência, né? Aqui, só para ilustrar, né, tem vários levantamentos, isso foi retirado do último relatório do Programa de Monitoramento Conjunto, a situação dos países do mundo em esgoto, né? Aqui o verde escuro são países que atenderam a meta, né? E o Brasil aparece bem na foto aqui, né? O verde claro, bom progresso, esse amarelo aqui, como é que é? Progresso moderado, progresso limitado ou nenhum progresso, e aqui quando não tem dado. Então vocês veem que existe um problema enorme na África, parte da Ásia, né? Índia é um problema seríssimo, e parte da América Latina. A América Latina aparece melhor aqui na foto, mas problemas sérios Bolívia, Colômbia, Guiana, né? América Central, alguns países da América Central. Então, tem muito que avançar aqui, e é bom lembrar que nós estamos falando aqui de um conceito de acesso que ainda é distante do conceito do direito humano ao esgotamento sanitário, né? Bom, então, esse é um dos questionamentos, o que significa esgoto melhorado. Também não há estatísticas sobre escolas e serviços de saúde, não se fala nada da disposição do esgoto, só fala de afastar o esgoto das casas, né? E desigualdades, existe um padrão também bastante nítido de desigualdades. Isso daqui é um gráfico também desse relatório, né, que é bastante interessante porque ajuda a pensar. Aqui está mostrando duas diferentes realidades, vou tentar explicar aqui. Não é muito fácil entender, mas vocês vão entender. Eu estou aqui no clube de engenharia, então vocês vão ter facilidades de entender aqui. Então, isso aqui é duas situações: Paquistão, área rural; Camboja, área urbana. Aqui está a estratificação da população em 5 quintis de renda, tá? Dos mais pobres aos mais ricos. E cada cor dessa daqui é um tipo de solução, né, para esgoto, sendo que esse cinza
é a solução chamada melhorada, tá ok? Então, o que a gente observa? Aqui no Paquistão rural, né, um tímido progresso nas faixas menores de renda e um progresso grande nas faixas maiores de renda, né? E aqui o contrário, né, um progresso grande nas faixas menores e um progresso menor nas faixas maiores. Então, aqui está comparando duas situações, uma em que um país deve ter estabelecido políticas para favorecer a inclusão dos mais pobres, né? E aqui um país em que, ao contrário, aprofundou as diferenças entre pobres e ricos, né? Então, mostrando que as políticas que se estabelecem no interior de um país não são neutras, né? Se nós deixarmos as políticas inercialmente ocorrerem, o que vai acontecer é aumentar a diferença entre os grupos favorecidos e os grupos menos favorecidos, né? Se ao contrário, as